pasto sem cor, a busca incessante pela água. Esse é o cenário e o sofrimento diário de quem vive no sertão nordestino. A mesma seca que põe em jogo a vida das pessoas e dos animais também aos poucos se alastra pelo interior pernambucano e castiga as plantações, uma característica climática antiga que já rendeu muitas histórias. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do Rio Seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Esse trecho que eu acabei de ler agora faz parte do romance Vidas Secas, escrito por Graciliano Ramos. Esse texto foi publicado em meados de 1938 e relata a miserável vida de uma família de sertanejos retirantes que buscavam por um lugar menos atingido pela seca. Uma situação que persiste até hoje e que com certeza servirá de inspiração para outros autores. A origem da seca nordestina vai além de qualquer ficção. Para os especialistas, ela tem a ver com os fatores climáticos que podem ter se agravado por questões históricas e políticas. Apesar dessas condições desfavoráveis, é uma das regiões semiáridas com maior densidade populacional do planeta. A gente tem uma região chamada região semiárida, né? Justamente por conta da quantidade de pluviometria que se tem ao longo do ano. A gente tem uma variação, por exemplo, no estado de Pernambuco, no sertão, em algumas localidades onde chove 600 milímetros ao ano, enquanto no litoral do Nordeste, em Pernambuco em específico, chega a chover 2.000 milímetros. Então, é uma característica da região. A região é uma região semiárida, então, consequentemente, ela vai ser uma região seca, né? A escassez de chuva fez com que o governo pernambucano decretasse recentemente situação de emergência em 61 cidades, o que equivale a quase 1/3 dos 185 municípios do estado. O decreto, publicado no Diário Oficial, determina que os locais atingidos sejam mantidos no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil pelo período de 180 dias. Especialistas monitoram a seca na capital pernambucana, o que tem ajudado pelo menos a identificar o grau dela no Nordeste. O mapeamento do monitor de secas ele funciona verificando a quantidade de chuvas, né, ao longo dos meses, né, e tem-se indicadores, que a gente chama, né, são indicadores de seca, indicador que a gente chama SPI, SPAI, são índices de seca que a gente faz os cálculos e esses cálculos mostram como é que está a seca naquela determinada localidade. Um novo relatório acaba de ser divulgado esse mês pela Agência Pernambucana de Águas e Clima. Ele aponta uma certa melhoria do nível desse fenômeno. A ferramenta indica que parte do sertão às margens do Rio São Francisco, que está com seca extrema, agora passou a ser considerada grave. Uma pequena alteração graças ao índice de chuva, que de janeiro para cá tem aumentado. O impacto da seca no sertão ele vai ser diferente do impacto da seca no litoral. Porque um período chuvoso bom no sertão, ele vai suprir a demanda de água por um determinado momento. Mas se você tiver chuvas abaixo da média do sertão, num determinado ano, então você tende a piorar o período de estiagem na mesma região. É diferente do litoral, que se chover abaixo da média, você tem um impacto mais rápido, mas no mês seguinte, que tende a chover, ou num período chuvoso que você tem uma pluviometria maior, esse impacto ele é retirado com muita facilidade. Ainda segundo a meteorologista, a região litorânea, que geralmente não sofre com a falta d'água, apresentou leves sinais provenientes da seca, mas não devem oferecer problemas no decorrer do ano. Já as áreas próximas do norte da Bahia e Pernambuco, até o momento, não foram tão prejudicadas. A gente teve uma redução da seca extrema em Petrolina, na divisa com a Bahia, e isso ocorreu tanto as chuvas que ocorreram agora em Pernambuco e na Bahia, como também a gente teve chuvas aqui
nessa área de Minas Gerais, Bahia. E a gente tem o Rio São Francisco, que passa por Petrolina, a gente tem o polo de irrigação que temos aqui em Petrolina, que depende do Rio São Francisco. Como a gente teve chuvas dentro e acima da média, tanto em Minas Gerais como na Bahia, essas chuvas, né, chegam até esse polo de irrigação. E isso também diminui o impacto da seca nessa região de Petrolina. Essa é a característica climática do Nordeste, que há tempos nos deixa em alerta e, de uma forma ou outra, sempre será resgatada sem ter um prazo para acabar. Resolve monitorando, aprendendo a viver com a seca e não achando que essa seca vai sumir do dia para a noite. Não, a gente precisa aprender a viver. A melhor forma de aprender a viver é monitorar os recursos hídricos e monitora-se os recursos hídricos através do monitoramento da seca.